Salve, meus nerds, esse é mais um vídeo para você que, assim como eu, só vê o que está na tela. E aqui, já na tela de React, para a gente ver um vídeo do maior de todos, Peter Jordan, do Nerd, falando sobre o terceiro episódio. Essa semana inteira foi tomada de discussões sobre a destruição de Star Wars. Se a mítica de Star Wars foi destruída ou não por conta desse terceiro episódio, e a Osha e a May serem criadas pela força, tal qual Anakin, enfim. E eu queria tecer alguns comentários sobre isso. Para isso, eu prefiro ir em cima do vídeo de alguém. E eu acho que o Peter tem algumas questões aí muito importantes que a gente pode colocar, tá? Então eu vou usar o vídeo dele para poder servir de base aqui para emitir minhas opiniões. Tem questões aqui que eu concordo, algumas questões eu discordo e eu vou comentar todas elas, tá bom? Então vamos direto aqui para o nosso react. Opinião, você tem a sua. Ah, o PT se vendeu, o PT é isentão, só fica em cima do muro. Esses são os argumentos número um que você vai ver nos comentários por aí quando tem um grupo discordando de mim. E é engraçado porque você vê claramente que esse tipo de pessoa não entende como funciona o mercado. Ele prefere acreditar numa teoria da conspiração do que aceitar que ele pode talvez estar errado ou que simplesmente existam pessoas que discordem dele. Isso é uma coisa interessante. Não tem nada a ver com o Star Wars em si, mas fala do em cima do murismo do Peter. Cara, eu acho que ninguém é obrigado a emitir opinião sobre tudo. Eu acredito que as pessoas têm liberdade editorial, principalmente no YouTube, para tomar conta do próprio canal. Se você quer emitir uma opinião, você sabe que você vai estar perdendo as pessoas que não concordam, principalmente quando se torna uma opinião de cunho mais político. É super natural o Peter querer seguir o canal dele falando da arte da obra em si, não necessariamente nos contextos políticos e sociais e culturais que estão envolvidos ali. Não tem problema, sabe? A gente sabe que ele pende mais para um lado nerdola, ótimo, mas ele não é obrigado a se engajar em discussões políticas por conta de qualquer série. Até porque, se ele for fazer isso, acabou o E-Nerd. Ele só vai falar disso, vai virar o Pingo nos Is. Metade da galera raivosa estava reclamando de qualquer detalhe bobo, até de fogo no espaço, capacete no espaço, só coisa besta, né? Que sempre existiu isso. Isso aqui realmente é a polêmica do fogo no espaço. Eu acho que às vezes a gente, eu incluso, passa por um período de má vontade com relação à obra. The Acolyte nasceu já marcada pela lacração. As entrevistas, enfim, tudo isso que já foi muito discutido na internet afora, já maculou a imagem da série. E a condução da própria série também é horrível. E vai realmente pensando pequenas destruições, né? Até que culmina nesse terceiro episódio. Ainda, só o terceiro episódio já gerou esse pano todo. E esse tipo de problema acaba gerando, como eu disse, uma vontade por parte do espectador. Aqui, o Peter, por exemplo, ele mostra uma imagem que tem fogo, explosão, e ninguém nunca reclamou disso, sempre foi até um motivo de piada. Ah, Star Wars não é uma ficção científica, é um gênero de fantasia. Então, e o universo lá é assim: há explosões no espaço, há barulhos no espaço de naves de laser. E aí, pela má vontade das pessoas, ai, fogo no espaço? Hahaha, não é possível. Entende? É, talvez preciso realmente um pouquinho de melhor boa vontade para você assistir e não se impregnar tanto, porque já é ruim, já vai fazer mal. E você ainda cata coisas que não cataria em outras séries, em outras obras do mesmo universo, eu acho que é uma postura errada. Star Wars. Por quê? Porque da mesma forma que existe o pessoal do Nem Vi Já Amei, existe o pessoal do Nem. Uma referência à linhagem geek, né? Eu vi altos comentários me xingando e falando: ai, olha o bostola do Pedro passando pano pra lacração. É isso. E eu respondi, fui lá e perguntei: beleza, mas qual lacração que você viu nesses dois primeiros episódios? E o cara respondia: não sei, né? Não sei, nem vou ver essa bosta aí. Não vi, nem vou ver. Os dois primeiros episódios, eles não são carregados em lacração de fato. Também a nossa própria má vontade coloca tudo como uma possível lacração, né? Ah, claro que a personagem tinha que ser. O frame que eu parei foi ótimo. A personagem tinha que ser uma mulher negra. Ok, poderia não ser, na verdade não faz diferença. Nós sabemos por que é. Nós sabemos que é por um motivo de lacração. Mas o fato de ser uma personagem, uma mulher negra, não faz a lacração em si. A lacração, principalmente numa série, eu acho que ela tem que ser subentendida mais no texto. O texto tem que ser de lacração. Agora, a composição de personagens
Nós sabemos que é. Nós sabemos que a Disney está nisso, mas poderia não estar. Então, por fugir de um padrãozinho, não se torna automaticamente lacração, pelo menos é assim a forma que eu vejo. A minha crítica que eu fiz nos dois primeiros vídeos sobre os dois primeiros episódios foi em relação ao texto em si. A falta de nexo, a falta de coragem por parte do texto. Como, por exemplo, a questão do cabelo das duas irmãs. São cabelos ligeiramente diferentes, mas que é perceptível a diferença e elas não podem ser confundidas. Porque uma tem um cabelo mais longo que a outra. Os episódios 1 e 2 mostraram uma série de Star Wars pra gente, ok? Olha lá. Olha o cabelo. O cabelo vai até a cintura. Essa moça não pode ser confundida com a irmã que não tem o cabelo até a cintura. O lado sombrio, mesmo sendo macabro daquele jeito, a série em nenhum momento dá a entender que aquilo é errado. Isso é um ponto interessante que ele tem que eu não havia me atentado. A utilização do lado sombrio, normalmente ela é retratada nos filmes como algo que deforma. E a gente vê que a sociedade dessas bruxas aqui na série, ela é uma sociedade absolutamente harmônica. Elas são quase druidas da força, mas elas utilizam o lado sombrio. Então, realmente faltou propositalmente, sabemos, o ponto de maldade por parte do uso do lado sombrio. A gente percebe que, na verdade, aqui os Jedi que são os maus, os Jedi que são os invasores, é o Jedi que está no local errado, na hora errada, invadindo um ritual sagrado maligno, feito com energias malignas, e que desbalanceia o equilíbrio que essas bruxas colocaram nesse local. Realmente a série, ela não pesa a mão na maldade inerente do lado sombrio. Esse é um ponto muito importante que o Peter levantou e que eu não havia me atentado no meu vídeo. Pelo contrário, a série mostra um paraíso lésbico lindo, né? O lado sombrio não é felicidade, não é ponderância, não é paz e equilíbrio. Isso são características da luz, do bem. O lado sombrio é mal. Ponto. Ponto. Nesse caso, eu acho que é muito difícil refutar. Embora tenham obras, a própria Ahsoka, embora não tenha usado o nome, referência aos Cavaleiros Cinzas, né? Que são Jedi que usam o lado sombrio e o lado luminoso da força e adquirem essa coloração, entre aspas, cinzenta, mas ainda assim há o lado luminoso para contrabalancear, né? O lado sombrio ele não chega a ponto de ser algo que você usa uma vez e já se perdeu, mas o caso delas é um uso muito avançado do lado sombrio para poder serem figuras tão sábias, tão pacíficas, tão, como disse o próprio Peter, a mãe lá é totalmente ponderada, então é estranho uma sociedade harmônica se moldar ao redor do lado sombrio. No final, não tem discussão. Lado sombrio é mal. De mostrar que o lado sombrio não é corrompido. E mostrar que o lado da luz, os Jedi, na verdade são os opressores, os invasivos, os que estão tirando crianças do seio de suas famílias. A Osh estranhando Nesse aspecto, sem dúvida, há uma destruição de Star Wars. aquele ambiente lá e querendo ir embora dali, é a única pontinha de esperança que me dá para imaginar uma fagulha de lucidez. Então essa mensagem de opressão que o episódio quer passar com as bruxas sendo proibidas de exercerem a religião delas. Elas tendo que se isolar, fugir, se esconder, ainda serem invadidas. E aí, por fim, É que, de fato, a série coloca os Jedi como a igreja, né? Eles são sacerdotes da igreja estabelecida, da religião, da fé estabelecida, que oprime a, as outras, as menores. Aí, né? Curiosamente composta apenas por mulheres que usam o lado sombrio. Mas é irretocável isso que o Peter falou. esse é o problema, galera. Quando a pauta ideológica fica acima da história. Você não está contando uma história Star Wars. Exatamente. Exatamente. Não é você aqui o roteirista ele não está colocando suas questões políticas em cima de uma história Star Wars. Ele usou uma história Star Wars para colocar suas questões políticas. É diferente. O núcleo aqui são as questões políticas. Há uma ordem. Precisamos de uma história de Star Wars. Beleza. Faça-se o que for. Mas se coloque as questões. O núcleo é a questão. O núcleo não é a história. O núcleo não é o entretenimento. O objetivo não é entreter, gerar fã, gerar recurso, gerar dinheiro. O objetivo é fazer pessoas brancas chorarem. Tá aí. Tá dito. Não sou eu que estou dizendo, não é o Peter que está dizendo. Foi dito pela atriz principal da série.
Você está só usando Star Wars como artifício para espalhar suas crenças, suas visões de mundo. A pauta ideológica vem antes de Star Wars. Star Wars pode ser destruído desde que a mensagem que essa galera quer passar seja passada. Aí tá tranquilo. Por mais Não só Star Wars, O Senhor dos Anéis, o mundo, família, países, o que for. Mas de repente a Disney chega e traz a Estrela da Morte de novo, o Império de novo, o Palpatine de novo. Eles nunca foram. E tudo muito maior. Uma Estrela da Morte que agora é um planeta inteiro, Palpatine que agora é meio zumbi, alguma coisa assim, mais antinatural do que já era. Quando se pega uma franquia como Star Wars, quando se pega uma franquia como O Senhor dos Anéis, é que essas pessoas não conseguem ou não querem criar algo novo. Eles precisam, eles sempre pensam algo do passado. Ok, é legal, é muito legal quando você vê um link bem feito de uma história já clássica com uma história nova. Mas o problema é que se baseia completamente e precisa destruir. Eles precisam fazer a destruição do que já foi estabelecido. E isso é muito ruim, porque isso gera esse tipo de coisa. Nós temos 6 filmes que contam uma história de um arco fechado e todas as premissas desses 6 filmes elas não valeram. Foram sacrifícios jogados fora porque tudo voltou. O Império volta como a Primeira Ordem, mais poderoso. A Estrela da Morte volta como a, se não me engano, Starkiller, infinitamente mais poderosa. Palpatine retorna como Palpatine zumbi infinitamente mais poderoso, com 1 milhão de naves, cada uma delas com o poder de uma Estrela da Morte. Então, para que serviu? Para que serviu o treinamento do Luke? Para que serviu a redenção de Darth Vader? Para nada. Poderia se pensar. Pensa o seguinte: o primeiro filme da nova trilogia, O Despertar da Força. Nós temos referências a Vader ali. O Kylo Ren tem lá a máscara queimada, isso é legal. Você pegar e referenciar, e naquele caso, reverenciar. Mas o que vem em seguida é só destruição. Isso é muito ruim. Eles não conseguem mais, ou de novo, não querem, simplesmente criar algo novo. É preciso subverter e destruir o que já está. O Luke era um santo, o herói dos heróis, o herói clássico. No canon Disney vira um velho otário, né? Que quase assassina o próprio sobrinho quando ele dormia. Olha, eu gostei desse look caído. Subverteu a expectativa, eu gostei. Eu achei interessante a imagem de um mestre Jedi que, talvez o maior mestre Jedi, que caiu por conta de um pensamento errado. Se a gente pensar que o Luke não teve uma instrução formal enquanto Jedi, ele teve um treinamento quase que fast food com Yoda, ele talvez fosse bastante suscetível a isso, embora ele tenha resistido ao assédio direto do Darth Vader, ao assédio direto de Palpatine. Mas eu gostei desse filme, desse segundo filme da nova trilogia, mas eu entendo perfeitamente a crítica. Eu só achei interessante a quebra da expectativa em relação ao Luke e o final dele eu achei excelente. E por fim se mata para fazer um holograma. E até a história única dele, inspirada na história de Jesus, né, a concepção única dele, o fato dele ter sido concebido pela força, o único que foi gerado sem pai, nem isso ele tem mais, né? Aqui eu acho que é o ponto central do vídeo, deste. Porque eu não sinto, eu não achei que foi destruída. A história dessas mulheres terem sido criadas é, pela força, não creio que destruiu a mitologia do Anakin. Porque o Anakin foi criado pela força de forma totalmente espontânea. E aqui a série deixa entender que a mãe fulana, ela usou a força ativamente para gerar essa vida. A gente sabe que o lado sombrio tem essa possibilidade e foi uma busca anos depois, pensando cronologicamente, do Darth Plagueis. E nada impede que alguém tivesse tido sucesso antes dele, não documentado, enfim. Mas é sabido que o lado sombrio tem essa possibilidade. Eu não acho. Esvazia o Anakin, sem dúvida esvazia. Mas eu acho que algumas coisas talvez não sejam tão sacrossantas que não possam ser tocadas. O Anakin ele continua sendo o primeiro gerado espontaneamente pela força e continua sendo o escolhido, embora a Disney tenha destruído todo o seu arco de sacrifício e redenção. Isso é outra questão. Já que ela é Mas eu creio que a existência dessas duas, cuja a origem não vai ser explicada, já foi dito isso, que a série não vai se dedicar a dizer como aquela mãe conseguiu gerar essas duas vidas. Não, o Anakin segue sendo Anakin. O Star Wars, nesse aspecto, não foi destruído, não para mim, não no meu ponto de vista. A menos que se diga no futuro que elas também foram geradas espontaneamente. O terceiro episódio em si não diz isso.
há uma discussão das mães e uma fala, eu as criei. E eu entendo no sentido de que eu fiz ela surgir dentro da sua barriga. Então é praticamente uma experiência científica, podemos dizer assim. Então eu acho que nesse ponto a mítica do Anakin ela, ela continua quase intacta, mas não invalidada. E o mais bizarro é você ver o Darth Plagueis, Darth Sidious e vários outros especialistas na força, especialistas nessa área, né, que dedicaram as vidas em busca do poder da manipulação da vida, entrarem de cabeça no lado sombrio e nunca foram capazes de fazer algo desse tipo. Mas é dito que isso é possível, só é difícil de atingir. Eu não estou defendendo aqui a Disney, não, longe de mim, mas eu acho que é inevitável que quando uma série ela vai ser continuada, uma franquia vai ser continuada, algumas coisas vão ser mexidas. Eu só não gosto que se mexa na premissa. E a premissa é que o Anakin foi até então o primeiro ou o único, mas nada impede de outros acontecerem, entende? Isso não destrói a, a ideia. Eu honestamente não sei se nesse momento cronológico da série, 100 anos antes, havia uma profecia. Se tivesse, beleza, é estranho. Mas se não tivesse, aí menos, invalida menos ainda o Anakin, porque ele continua sendo a criança da profecia. A profecia foi feita depois dessas duas meninas aí. A gente tenta ficar positivo, sabe? A gente tenta ver uma forma deles contarem uma história promissora. E até acho que eles vão tentar dar uma amenizada depois desse. Bom, enfim, acho que daqui em diante o Peter não vai falar mais nada que eu queira pontuar. Então, eu só repito o que eu disse, que pra mim Star Wars não foi, pelo menos não por esse terceiro episódio. Star Wars já vem sendo massacrado há algum tempo. Eu acho, inclusive, que uma temporada nova de Ahsoka tem mais potencial do que essa. Se bem que eu ainda não vi os outros episódios. Mas, enfim, tem a questão da força se tornar uma pessoa. É muito problemático isso. Mas acho que o terceiro episódio ele é sim uma bomba, mas ele não é uma bomba de destruição, como parece ser pintado. Na minha opinião, só acho que. Mas o destino de Star Wars ele é esse. Ele é cair para esse tipo de coisa e nós vamos ficar semana após semana falando sobre o que o episódio da semana destruiu. Mais tarde tem mais um, vai sair o quarto episódio e a partir de amanhã começa a se discutir de novo tudo que acontece, tudo que vai acontecer, enfim. É ruim, é ruim. Eu acho que a ofensiva da Disney em Star Wars é a mais violenta de longe, porque não há nada que você tenha um alento. Nós tivemos X-Men 97, que foi excelente, mas em Star Wars a gente não tem nada. A gente não tem nada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse react. Ficou um pouco longo. Se você curtiu, deixa seu like. Se você não curtiu, deixa seu dislike. E compartilha o canal aí, indica as pessoas aí no nosso canal para a gente poder crescer e aumentar o nosso engajamento. Valeu, forte abraço.